Uma das perguntas que surge com frequência dos alunos da metodologia cirúrgica é a seguinte: o que eu tenho que fazer para formar a melhor equipe para minha cirurgia? Isso é uma dúvida muito frequente e eu vou falar para vocês que na sua jornada você vai passar por vários momentos em que você vai precisar de ter uma equipe estruturada. Só que leva tempo para você chegar até um ponto e fazer com que a sua equipe esteja performando de forma excelente com resultados extraordinários. Mas é totalmente possível. Eu vou mostrar para vocês aqui uma dica de um livro, inclusive eu vou deixar até aqui ó, em cima aqui, ó, a indicação do livro do Patrick Lencioni, para vocês lerem esse livro. É muito interessante, ele é de um ambiente corporativo, mas a gente traz a ideia para o ambiente da cirurgia. Por quê? Porque no livro ele conta uma história muito interessante de uma CEO que chegou para mudar os resultados de uma empresa. E nessa empresa, era como se fosse a nossa cirurgia. O que eu queria mostrar para vocês? 1, 2, 3, 4, 5. O que eu queria mostrar para vocês? O nosso time, ele só tem a melhor performance quando ele tem a confiança em todos da equipe. Mas para ter confiança em todos da equipe, você primeiro precisa confiar em você. Você primeiro precisa acreditar que você consegue fazer. Porque se você entra desconfiante, você faz com que o seu auxílio também esteja desconfiado e faz com que o anestesista desconfie da equipe inteira, por exemplo. Então, a confiança tem que partir de você. E daí você gera essa confiança para o seu time e todo time com confiança gera a confiança para os outros que fazem parte do nosso time. Por quê? Porque o anestesista faz parte do nosso time, o enfermeiro que vai te ajudar a auxiliar dentro da cirurgia, a instrumentadora, o auxiliar, todo mundo, a nutricionista, porque você vai precisar fazer um preparo do paciente antes para a cirurgia. Tudo isso faz com que a gente esteja construindo um time de excelência. Então, o que eu queria mostrar para vocês? 5 pontos que esse livro mostra que eu achei muito interessante para a gente trazer para a realidade da cirurgia. E se a gente conseguir fazer com que a gente tenha excelência aqui, a gente vai melhorar nossos resultados. A segunda coisa é o seguinte: muitas vezes você tem confiança, a equipe está toda confiante, mas vocês não conversam entre si. Ou seja, o segundo ponto seria os conflitos. Vocês precisam conversar e entender qual que é a necessidade de cada um. Porque, às vezes, está tendo algum problema dentro da equipe que está dificultando um processo que vai melhorar seu resultado da cirurgia. Mas vocês não conversaram na vida real, de verdade, próximo, tipo como se fosse aquela lavação de roupa suja, para entender qual que é a real dificuldade de cada um. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. E quando eu falo equipe em time de cirurgia, é o time que vai antes do procedimento, o time que vai estar no procedimento e o time que vai estar depois. Às vezes você quer fazer abreviação de jejum pré-operatório, mas o anestesista é contra. Você prescreve e não faz. Mas vocês não conversaram, não discutiram artigo científico, não conversaram sobre o ERAS, por exemplo, e não chegaram ao acordo de que o resultado seria melhor se vocês fizessem. Outra coisa, você quer fazer a abreviação de jejum pré-operatório, mas você não discutiu com o nutricionista e não consegue fazer a abreviação com aquele medicamento que você quer, por exemplo. Não consegue fazer por causa da rotina da cozinha, por exemplo. Então, são alguns exemplos que eu estou dando para vocês entenderem os conflitos, para vocês fazerem essa discussão em equipe para ter os melhores resultados. O terceiro é o seguinte: quando você tem confiança, vocês conversam e chegam a um acordo e algumas vezes até decidem fazer ou não fazer algumas coisas, todo o time fica comprometido. E daí, por exemplo, quando o seu anestesista ele vê que a paciente tem maior chance de ter vômitos, que
Um bloqueio, por exemplo, pode levar ao atraso da paciente a deambular. Uma medicação que poderia ser feita no intraoperatório pode melhorar o resultado no pós-operatório. Tudo isso, se vocês tiverem conversado antes e ele tiver confiança no time, ele vai fazer grandes esforços para no momento que você estiver fazendo sua cirurgia, o resultado seja melhor. Um exemplo é o seguinte: você terminou a cirurgia, pegou o saco coletor da bexiga, ou da sonda, e viu que não tem diurese. Você passou, vamos por 4, 5 horas fazendo uma cirurgia. No final, a diurese foi muito pequenininha. O que você acha? Que é melhor a gente tentar agora fazer uma correção muito grande e tentar correr atrás do que a gente não conseguiu fazer na hora da cirurgia, ou durante a cirurgia ela tem um volume urinário adequado e quando você termina a cirurgia de 5 horas, você vai lá e tem um volume adequado. Você acha qual paciente vai ter um melhor pós-operatório? Isso chama comprometimento. E às vezes você não tem esse comprometimento no início, você entra no conflito para a próxima cirurgia ser melhor do que a cirurgia de hoje, certo? Esse conflito não necessariamente envolve uma briga, uma discussão, mas caso isso aconteça, ela é saudável para a gente ter o resultado e o time de excelência. Isso deve acontecer. Só que durante suas cirurgias, cada vez mais você vai fazer cirurgias mais complexas. E daí você vai ter o quê? Complicações. Na hora que você tiver complicações, o que é importante pensando em time? É você olhar para o espelho e entender que a complicação é reflexo da sua postura como líder em campo. Se acontecer alguma complicação, alguma coisa você errou no processo que fez com que tivesse aquele evento adverso. Então, aqui é um alerta para você começar a analisar o quê? Os seus resultados. Então, gente, não tem como você pensar em construir uma equipe para ter resultados melhores do que você está tendo hoje, ou fazer um novo procedimento, se você não tiver esses 5 pilares aqui bem desenvolvidos. Quando você começa a analisar os seus resultados, você tem que tomar cuidado com uma coisa que a gente chama de ego. Isso aqui pode levar à falência do time. É muito importante que vocês analisem os seus resultados de forma humilde e discutam entre vocês. É tão importante isso que, baseado nos seus resultados do time, vocês vão definir as condutas do dia a dia. Então, você, é claro, vai pegar um artigo científico, vai comparar com os seus resultados e junto vocês vão definir qual que é a melhor conduta para você, incluindo a melhor via de acesso. Às vezes, para o seu time, uma via de acesso não é a melhor via de acesso que tem que ser para aquele tipo de cirurgia. Aí, o que você faz com isso? Você faz uma discussão e tenta melhorar a confiança para melhorar os resultados. Mas você tem que tomar cuidado porque o time tem que estar comprometido, mas as complicações podem aumentar também porque as cirurgias passam a ser mais complexas. Então, gente, esse triângulo aqui é muito importante e eu achei muito interessante o livro fazer essa relação e a gente trazer isso para o campo da cirurgia. A formação de equipe, lembre, não é fácil, não vai ser rápida, mas você, com o tempo, vai moldando as pessoas de acordo com a sua excelência em cirurgia. Para isso, você precisa de uma estratégia para fazer ela de forma padronizada. Porque se você fazer ela de forma padronizada e sistematizar, repetir isso sempre, toda a equipe fica capacitada para repetir o passo a passo que vocês discutiram antes. Certo, pessoal? A gente está aqui para ajudar vocês. Toda semana a gente tem vídeo, mas para você receber, você precisa clicar aqui embaixo no link para você se inscrever no canal. Te espero no próximo vídeo.